Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma análise geopolítica. Pessoal, o presidente Lula, né, está visitando a África, o Egito e a Etiópia, que são dois países africanos que recentemente foram admitidos no BRICS, chamado BRICS Plus, né, o BRICS+, trazendo aí uma maior diversidade de nações e de regiões e de culturas para os BRICS. Né? Inicialmente o BRICS aí era China, Brasil, Rússia, África do Sul e Índia, mas agora o BRICS se expandiu ali tanto para a região do Oriente Médio quanto para a região da África, né? E ia ter uma expansão maior aqui na América do Sul também, né? Mas a questão aí do fato da eleição do Milei, né, fez com que a Argentina abandonasse aí erroneamente, né, e eles vão sofrer a consequência disso, a possibilidade de entrar para o BRICS. Bom, mas vamos lá. O presidente Lula ele visitou nessa quinta-feira, dia 15, o Egito e se encontrou com o presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi, né, no Cairo. O principal motivo da visita do Lula ao Egito foi agradecer e a ajuda dos egípcios para retirar os brasileiros que estavam na faixa de Gaza quando se iniciou, né, o ataque israelense à faixa de Gaza, logo após o ato terrorista do Hamas, né, em território israelense. Né. Então o Egito ajudou muito o Brasil nesse sentido. E também há cerca de 10 brasileiros ainda na faixa de Gaza e o presidente Lula foi pedir então ajuda para que o Egito continue a auxiliar o Brasil na retirada dessas pessoas ali da faixa de Gaza. Tá? No Egito, Lula criticou o fato de Israel não cumprir as decisões do Conselho de Segurança da ONU para encaminhar ali um processo de paz na região da faixa de Gaza. E o Lula já aproveitou acertadamente para pedir uma reforma do sistema multilateral e do Conselho de Segurança da ONU. Inclusive o Brasil, vocês sabem disso, há muito tempo pleiteia uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU. O Conselho de Segurança da ONU ele é formado basicamente por Estados Unidos, Rússia, né, as duas grandes potências ali eh, do período bilateral, né, quando havia uma disputa pelo mundo entre o bloco capitalista e o bloco socialista, também pela China, França e a Inglaterra, que em certa medida eram as grandes potências nucleares. Agora, entretanto, bom, essa composição ela já era muito limitadora quando foi criado. Hoje, então, né, nem se fala. Então, você precisa de uma reforma, por exemplo, países como a África do Sul, o Brasil, né, a própria Índia, o Japão, são países que deveriam já estar compondo, né, o Conselho de Segurança da ONU. Mas esse conselho continua sendo um conselho ali que tem uma representatividade, né, inclusive majoritariamente é uma representatividade é, do Ocidente, né, porque você tem três países, né, e norte-americana e europeia, porque já que a Rússia também é um país europeu, você só tem um país asiático, que é a China, né? E lógico que a Rússia é euroasiática, tá bom? Então é necessário uma reforma assim desse Conselho de Segurança da ONU e é interessante que o Brasil possa assim se articular para haver uma reforma do Conselho de Segurança da ONU. Né? Esse conselho, de forma alguma, hoje representa o novo mundo multipolar em qual nós estamos nos inserindo cada vez mais. Tá? Lula também defendeu ali no Cairo, né, na sua visita ao Egito, acertadamente, né, a constituição de um Estado palestino. Não existe processo de paz nenhum viável, né, entre Israel e os palestinos se não forem dados aos palestinos a chance, né, de se constituir enquanto um Estado autônomo.
ou se os palestinos não tiverem, tá, como se constituir como um Estado próprio, nunca vai ter realmente como se encaminhar um legítimo processo de paz, porque os palestinos precisam ter o seu próprio Estado. Depois, já na sexta-feira, o Lula visitou a Etiópia, tá? Que também recentemente foi incluído no BRICS Plus, assim como o Egito. Tá? A Etiópia tem uma longa história, inclusive é, pouco conhecida aqui no Brasil. Tá? A Etiópia foi um dos primeiros, fez o primeiro ou segundo país, nação do mundo a incorporar o cristianismo, né? Porque você teve a Armênia também, então, mas é uma história pouco conhecida aqui no Brasil. Tá? Então, a Etiópia também foi durante o período da colonização africana, tá? O país que mais resistiu ao colonialismo. Né? Foi, em determinado momento só haviam dois estados na África que não tinham sido colonizados. Um é a Serra Leoa por causa da proteção dos americanos, e outros eram a própria Etiópia, que só foi depois invadida já com Mussolini, né, perto da Segunda Guerra Mundial. Né. E o Lula então se encontrou com o presidente Abiy Ahmed, que inclusive é um ganhador do Prêmio Nobel da Paz, e os dois então conversaram principalmente sobre desenvolvimento e reforma no sistema internacional, que é aí o grande projeto internacional do Lula, né, que é a reforma do sistema internacional e cooperação comercial, e conversaram sobre agricultura, já que a Etiópia hoje é um dos países que fazem parte da nova frente agropecuária, agrária principalmente aí, da África. Tá? Inclusive com muitos e muitos investimentos chineses, mas que anteriormente já teve também investimentos brasileiros, mas que principalmente a partir de 2012, 2013 esse investimento foi diminuindo. Tá? E hoje, dia 17, o Lula participou da cúpula anual da União Africana, tá? Como líder convidado de fora do continente. Novamente, né, na cúpula anual da União Africana, o Brasil, né, o Lula, né, falou sobre o Sul Global, né, os países emergentes, que vem se destacando, né, hoje. Né, muitos países do Sul Global têm crescido economicamente, tem crescido a sua influência geopolítica, tem desenvolvido mais ciência, né? Então você tem aí uma nova, você tem aí o Sul Global tomando um lugar de destaque, de desenvolvimento no mundo todo. Né? Aquela aquela geopolítica anterior centrada na Europa está cada vez mais, né, em decadência, e você tem um mundo onde novos players geopolíticos, econômicos e científicos têm surgido. Tá? E, com a possibilidade aí que no próximo século você tem um nivelamento maior da distribuição de poder e recursos globalmente, né? O que realmente é muito interessante. A gente está vivendo esse momento de transição, tá, para um mundo multipolar e para um mundo onde você poderá ter, tá, uma distribuição mais igualitária tanto do poder quanto da ciência quanto dos recursos econômicos entre as diversas nações do mundo. Tá? Isso está começando a construção disso agora. Também falou sobre as dívidas e como houve um determinado momento que vários países do mundo, principalmente do Sul, né, foram obrigados a pegar dinheiro emprestados do FMI, de outros bancos, né, etc. Muitas vezes aceitando condições muito, mas muito desiguais e muito ruins. Sabe, é quando o Lula faz sempre essas comparações com a vida familiar, né, o presidente Lula, mas assim, é quando você, de repente, você tem na sua família um problema de saúde, você tem que buscar talvez um empréstimo, alguma coisa para poder gastar emergencialmente, aí você aceita, né, às vezes pegar um empréstimo com
com aquelas financeiras que você vai pagar 5, 6 vezes mais do que você realmente pegou como empréstimo. Mas na hora do desespero e de precisar do dinheiro, você acaba se sujeitando a esse tipo de empréstimo muito desigual com juros exorbitantes. Então o Lula então insiste acertadamente, né, que deve se renegociar essas dívidas, né? Isso é muito importante realmente, porque muitas dessas nações, inclusive, né, têm gasto mais em pagar dívidas do que o investimento interno. Isso não é, e isso acontece mesmo com grandes países como o Brasil, tá? Que pagam aí juros exorbitantes de dívidas, que no caso do Brasil consome quase 47% do produto interno bruto, e sobra pouco para você investir naquilo que realmente é necessário investir, como desenvolvimento, educação, transporte, saúde, tá bom? Eu vou citar uma frase do Lula em seu discurso, tá? Na cúpula da União Africana. Ele diz o seguinte: é preciso buscar soluções para transformar dívidas injustas e impagáveis em ativos concretos, como rodovias, ferrovias, hidrelétricas, parques de energia eólica e solar, produção de hidrogênio verde, redes de transmissão de energia. Precisamos acompanhar passo a passo a evolução das novas tecnologias. Fecha aspas. Então, veja, muitos desses países europeus, do qual os países africanos têm dívidas colossais, tem toda uma preocupação, né, em diversas ONGs espalhadas e discurso sobre energia renovável, elétrica, vamos salvar o mundo, vamos impedir o aquecimento global. Então por que, e aqui o Lula acertadamente nessa frase do Lula, né, ele dá aí essa orientação, por que então não trocar a dívida com um país fazer, olha, em vez de pagar 1 bilhão de dívida que vocês têm aqui com a gente, vamos converter essa dívida aí para vocês, e vocês investirem esse dinheiro em energia solar e energia eólica, que vai melhorar o país de vocês, ou investir esse dinheiro em melhoras de infraestrutura, né? Ou investir esse dinheiro em florestas verdes, né? Para a questão lá do carbono. Então vocês investem aí no país, nós damos essa dívida como paga, e ao mesmo tempo nós melhoramos o mundo para todos. Se a preocupação real é melhorar o mundo, por que não fazer isso ao invés de ficar exigindo que esses países, pressionando, exigindo que esses países ali orientem as suas economias, se eles não conseguem nem sequer pagar as dívidas, quanto a mais modernizar suas economias, se não trocam essas dívidas pela a modernização desses países em relação a construir, né, todo um ecossistema ali de produção de energia e de produção econômica já voltado para a questão do desenvolvimento sustentável, se é isso que eles querem. Inclusive pode servir para esses países do europeus trocarem ali essas dívidas por questão de carbono e etc. Né? Você daria uma orientação muito melhor. Essa preocupação, por exemplo, que a gente vê aí muitas vezes, e é uma preocupação legítima, né, com o fato de doenças, etc. Por que essas ONGs que vão para lá, para a África ajudar, e eu não estou dizendo que elas não devem ir, é necessário que elas vão até lá ajudar e tudo mais, também não pressionam seus governos internos para trocar essas dívidas por construção de hospitais nesses países, né? Então, em vez de pagar a dívida, constrói os juros da dívida, constrói hospitais. Porque o problema não é o dinheiro em si que foi pego. Porque, vamos lá, vou falar uma fração aqui. Às vezes foi pego 1 milhão, mas você tem que pagar 10. O problema não é o dinheiro que você foi pego realmente que você tem que devolver, né? Lógico que o Estado não pega 1 milhão, mas pegou 1 bilhão e tem que pagar 10. É os 9 bilhões de juros, né? E não é o 1 bilhão que você pagou que tem que pagar, tá bom? E os juros são realmente exorbitantes. Por fim, na cúpula, né? O Lula se encontrou com o primeiro-ministro da autoridade palestina, Mohamed Estehei. Aqui eu não sei muito bem como pronunciar o sobrenome dele, tá bom? Mas é um Mohamed, da autoridade palestina, tá bom? O Lula conversou, né?
o Lula ali colocou a questão, né, da necessidade realmente de um Estado palestino. Criticou, né, a resposta desigual que Israel deu ao ataque terrorista do Hamas, bom, e ao fato de quase 80% da população de Gaza já ter sido deslocada, né, e do número grande de mortes, muitas, maioria mulheres e crianças, 30 mil mortos já. O Lula fez a crítica acertada a essas questões, tá, e propôs então a constituição de um Estado palestino. Tá bom? Bom, com isso, né, pessoal, o presidente Lula ele empreende uma diplomacia ativa, né, de aproximação com os países africanos. Essa aproximação com os países africanos, né, essa diplomacia ativa do Brasil, tá, então ela é um ganho geopolítico para o Brasil, né, aumenta a influência do Brasil nas regiões aonde o Brasil realmente tem tudo para aumentar a sua influência geopolítica, que é a América do Sul e a África. Tá? Inclusive porque a gente tem aí o Oceano Atlântico Sul, que faz essa ponte, né? Essa literalmente é uma estrada aquaviária entre a América do Sul e a África. Tá? Sem falar que mais da metade da nossa população é de descendência africana. Tá? Então, nós somos o país do mundo com a maior população negra fora da África. Então, inclusive culturalmente, nós temos uma aproximação muito grande com a África. Então, é necessário que nós transformemos essa aproximação cultural e étnica natural que nós temos com a África também numa aproximação econômica e geopolítica. Hoje, a China investe muito no continente africano e o Brasil tem esta possibilidade também. Né? O continente africano é um parceiro natural para o Brasil, assim como a África do Sul. Né? Ainda que as nossas elites muitas vezes pensem que o parceiro natural do Brasil é os Estados Unidos e a Europa apenas. Eu não estou dizendo que a gente não deve manter relações econômicas e acordos com os europeus e americanos, não é isso. Tá? Mas a África do Sul, África do Sul não, a América do Sul e a África como um todo, inclusive geograficamente, tá? São parceiros importantíssimos até para a exportação dos nossos produtos industriais e tecnológicos. Tá? Bom, só para a gente refletir sobre a questão, por exemplo, da venda, né, das nossas commodities, né, da venda de alimentos. Atualmente, a África é responsável por 7% de todas as exportações de alimentos do Brasil. O que, segundo dados publicados recentemente no jornal Folha de São Paulo, é um total de 9,8 bilhões de dólares. Tá? Em 2000, essa troca comercial, essa venda de alimentos do Brasil para a África era de 529 milhões de dólares. Apenas 4% dos alimentos exportados pelo Brasil iam para a África. Na época, vocês lembram que o presidente Lula, quando eleito em 2002, começou a partir de então uma política ativa de aproximação com o continente africano. E esse número de troca comercial chegou a 11% das vendas de alimentos do Brasil para a África em 2011, após os 2 governos do presidente Lula. Tá? Em 2019, após o impeachment da presidente Dilma, o Temer ter assumido e tudo mais, esse valor caiu para 6% e se manteve aí no máximo em 6%. Agora, com a volta do Lula ao governo, já subiu novamente para 7%. E os países africanos compram sobretudo açúcar, milho, carnes e soja. Mas a África também é um grande mercado para, tá, as construtoras brasileiras, é um grande mercado para a tecnologia brasileira. Por exemplo,
com a África crescendo economicamente, a África está tendo um surto de desenvolvimento muito grande. Eu vou voltar a gravar vídeos aqui com vocês sobre a África, mas eu recomendo que vocês assistam um canal chamado Eu África, e que tem mostrado uma África. Esse canal ele é muito interessante, mas eu vou fazer vídeos aqui também no canal que mostra uma África que tem crescido economicamente, que mostra uma África que tem se modernizado, totalmente daquela África muitas vezes que é mostrada em filmes, tá? Que muitas vezes os filmes e produtos aí da cultura em geral, eles nos mostram uma ideia da África que parece que a África parou no tempo lá no século XIX. E essa ideia é totalmente errada. Tá? E no Brasil, infelizmente, a imprensa, com raras exceções como agora que o Lula está lá fazendo essa visita à África, praticamente não cobre a África, cobre muito mal. Cobre só quando tem uma guerra, um golpe militar, um negócio desse tipo. Em geral, como faz também aqui com a América do Sul e América Latina, em geral. Né? Agora, cobrir com... Tem vários países da África que têm se desenvolvido, que têm aumentado, né, o IDH desses países, o quanto muitos desses países aí têm conseguido, né, um grande desenvolvimento econômico. Isso a nossa imprensa praticamente nem coloca em discussão. Por isso é necessário buscar informações em canais do YouTube e em outras mídias alternativas. Tá? Então é muito interessante esse crescimento econômico da África como um todo, abre inclusive as portas para exportações, por exemplo, de aviões. Né? A partir do momento que a África ali vai se desenvolvendo, a aviação, né, entre os países africanos vai aumentando, a aviação dentro dos próprios países, e a grande empresa exportadora de aviões, tá, de pequeno e médio porte, que pode justamente cobrir essa aviação regional, né, de aviões para aviação regional, é a Embraer. Tá? Sem falar da nossa indústria, né, onde nós poderemos exportar para os países africanos, estabelecer uma relação grande de trocas econômicas com os africanos, e também a forma como que o Lula dialoga muito bem com os líderes africanos, né, fazer essa aproximação geopolítica para que quando o Brasil vá lá propor reformas no Conselho de Segurança da ONU, reformas nas instituições, né, multilaterais, você possa contar com o apoio desses países. Isso é muito importante para o Brasil, é muito importante para nós tomarmos o nosso lugar, né, aqui na região, pois o Brasil é o maior país aqui da região sul, do sul global, né? Aqui contando América do Sul e África, o Brasil é o maior país. Então nós tomarmos aqui o nosso papel, tá, natural, inclusive, tá, pela nossa população, pela nossa capacidade econômica e tudo mais, como um líder regional global, né, um líder regional global que possa, né, orientar toda uma política para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento de energias sustentáveis, para uma luta contra a cobrança dessas dívidas exorbitantes, né, muitas delas impostas em momentos que esses países estavam em grande crise e que hoje é necessário renegociar os termos dessas dívidas. Então, o Brasil pode se destacar como esse grande líder regional aqui do Atlântico Sul, né? A África e América do Sul, e o presidente Lula está acertadíssimo em fazer essa viagem pela África, deve inclusive voltar a encontrar novamente com outros líderes africanos, e também ter fazer essa mesma viagem, ter esse mesmo empreendimento aí de alianças com os países da América do Sul. Isso é extremamente necessário. O Brasil precisa tomar uma posição, né, como líder regional aqui no Atlântico Sul. Tá? O novo mundo multipolar coloca ao Brasil naturalmente este desafio. Tá? Coloca o Brasil nesta posição no Atlântico Sul. Tá? E, portanto, é necessário que o Brasil
né, venha aí a se colocar como a potência regional, como um líder regional aqui no Atlântico Sul. Ok? Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Eu gostaria de pedir que vocês dessem um like, isso é muito importante para os vídeos no canal, para que a gente possa ver o nosso canal crescer. É importante também que vocês apertem o sininho aí. E quando vocês forem apertar o sininho, né, deem 2 cliques nele, que aí vai marcar para vocês receberem todas as atualizações de vídeo, tá bom? E deixem os seus comentários, é sempre importante também. Então, até o próximo vídeo.